E a taxa de mortalidade por hipertensão arterial, a pressão alta no Brasil, atingiu o maior valor nos últimos 10 anos. Em 2021, foram 18,7 óbitos por cada 100 mil habitantes. O crescimento da taxa de mortalidade por hipertensão foi acentuado a partir de 2020, quando passou de 12,6 óbitos a cada 100 mil habitantes em 2019 para 17,8 em 2020. Embora também possa ter relação com fatores genéticos, alguns hábitos podem aumentar significativamente as chances de aparecimento da doença. De acordo com o Ministério da Saúde, para evitar o aparecimento da doença, é importante manter o peso adequado, não abusar do sal, praticar atividade física regular e aproveitar momentos de lazer, não fumar, moderar o consumo de álcool, evitar alimentos ultraprocessados e controlar a glicemia. Além disso, foi observado que o aumento mais expressivo da taxa de mortalidade por hipertensão arterial aconteceu em pessoas com mais de 60 anos. Em 2019, a faixa etária de 60 a 69 anos apresentou taxa de mortalidade de 28,1 mortes a cada 100 mil habitantes. Já a faixa etária de 70 a 79 anos registrou 69,6. E 80 anos ou mais apresentaram 283,2 óbitos a cada 100 mil habitantes. Em 2021, essas taxas saltaram respectivamente para 41,4, 97 e 381,7, representando os maiores valores dos últimos 10 anos. O Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis do Ministério da Saúde alerta que, com um tratamento adequado, a hipertensão pode ser controlada. O SUS oferece gratuitamente medicamentos nas unidades básicas de saúde e pelo programa Farmácia Popular. E um estudo com cerca de 1.000 pediatras brasileiros indicou que as fake news sobre vacinas disseminaram temor entre as famílias. Quero conversar mais uma vez com o Vinícius Serra. Olha, Vinícius, o que mais diz essa pesquisa da Sociedade Brasileira de Pediatria? E olha, é uma situação complicada, nós sempre estamos aqui batendo nessa tecla da importância de ter cuidado com as notícias falsas e, infelizmente, no caso das crianças, elas que acabam sendo aí prejudicadas no final das contas, Vinícius. Pois é, Elias, segundo a sociedade, o número de desinformação que chega aos pediatras é muito grande, né? Que as famílias têm essas dúvidas. A pesquisa foi feita para isso, para tentar encontrar, para tentar entender quais são as principais dúvidas das famílias na hora da consulta pediátrica em relação à vacinação. E o principal ponto observado está em relação, como eu disse no início do jornal, ao efeito dessas vacinas, a dúvida em relação ao efeito dessas vacinas e a falta de confiança também. E esses são os principais motivos que foram relatados dentro desta pesquisa. Outros fatores que também são muito comuns, que foram comuns nesta pesquisa com os 1.000 pediatras, está relacionada ao esquecimento para poder levar a criança ou adolescente à vacinação, também a falta de vacina no serviço público e o preço das doses no serviço privado. Mas o que chama mais atenção está relacionado a esta desinformação. Muitas dúvidas e afirmações falsas é o que tem chegado, né, para essas famílias e levando a essa falsa crença, né, em relação às vacinas. E de acordo com a pesquisa, 81,29% dos pediatras entrevistados relataram que a vacina contra a Covid-19 é a que gera maior apreensão entre as famílias, seguida da gripe com 6,7% e a febre amarela com 6,09%. A principal fonte de desinformação, segundo esta pesquisa também, segundo os pediatras que eles observaram nessa pesquisa com as famílias, né, que eles recebem nos consultórios, está relacionada à fonte das redes sociais, né, vinda das redes sociais, essas informações, e também através do WhatsApp. Então, é para onde que geralmente essas famílias acabam adquirindo essas falsas informações e aí gerando essa grande preocupação.
Segundo o presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria, ele lembrou que nos últimos anos, nos últimos 6, 7 anos, segundo ele, o número a taxa de vacinação de qualquer doença, ele caiu bastante. E isso é uma grande preocupação para a área da saúde, porque muitas doenças que eram erradicadas aqui no país, que eram consideradas de baixo risco, começam a voltar a aparecer novamente por conta dessa falta de vacinação. E aí leva um risco muito grande, porque elas podem voltar a circular com mais frequência e também levar muito perigo a essas crianças e esses adolescentes que não estão vacinados. Por isso, é muito importante a gente continuar falando a respeito da vacinação. O terceiro ponto também, né, a questão do esquecimento. Às vezes acham que não precisa mais levar, mas precisa sim, é importante continuar com esta atitude. Essa pesquisa, ela foi divulgada apenas uma prévia, no final do mês agora deve sair o resultado final, com mais números, mais dados, para a gente saber em relação a essas dúvidas das famílias com a vacinação aqui no Brasil. Elias. E olha, Vinícius, eu quero reforçar a sua fala dizendo que quem sabe se uma vacina é boa ou não é um médico que vai fazer a aplicação através de um cientista que estudou para que essa vacina chegasse até as nossas unidades de saúde, para que a vacinação pudesse acontecer. Da mesma forma que a gente não pede uma dúvida, né? Tira dúvidas, por exemplo, de matemática com algum professor de português ou vice-versa, mesmo ambos tendo ali talvez a capacidade de falar, mas não dentro da sua área, porque vamos acreditar, seja em fake news espalhadas por redes sociais ou por, infelizmente, políticos que na maioria das vezes não estão aí tendo a compreensão do momento em que passamos e vivemos. É preciso não ouvir políticos que estão querendo semear fake news, não ouvir também influenciadores digitais que estão tentando espalhar o terror pela internet quando falamos sobre vacina. Enfim, isso se trata de qualquer um, seja jornalista, seja quem for. A vacinação, ela funciona, ela existe com base na ciência. Precisamos ter senso crítico, afinal de contas, quando falamos em vacina, falamos sobre vidas e vidas importam, Vinícius. Obrigado pelas informações, até mais.